Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, terça-feira, da 14ª semana do Tempo Comum, dia 8 de julho. Então é com muita alegria que convido você, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus. Palavra de Deus que nos reanima, a palavra de Deus que edifica a nossa fé. Hoje refletindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo do 32 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedis, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta terça-feira, desta 14ª semana do Tempo Comum, nos trata de um tema da vocação, aqui entendida e explicada com outros dois temas: a da necessidade e o do chamado, como propriamente entendido. Então, ambos falam da vocação, do chamado que Deus faz à vida de cada um de nós. A leitura de hoje, segundo o evangelista Mateus, nos mostra claramente a maneira e o gesto pelo qual se dá o chamado de Deus. Segundo Mateus, Deus chama a partir de uma necessidade do povo. Somente a partir da identificação de Jesus, de sua empatia em sofrer com o povo que estava triste e abatido sem pastor. Então perceba que é o clamor do povo de Deus que o faz agir, chamando mais colaboradores. A messe é grande, poucos são os operários. Esse também é um clamor elevado a Deus nos nossos dias. Deus, contudo, ouve, enviando às comunidades, dá-nos os dons necessários. Cabe a nós, discípulos e discípulas de Jesus, colocar os dons a serviço, ou seja, doar-se na vida de comunidade a exemplo do próprio Cristo. Engajar-se nos grupos e pastorais da comunidade é fazer parte da igreja e da sua missão no mundo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o chamado de Deus pressupõe de nossa parte a livre decisão de segui-lo. Precisamos ter a coragem de ouvir e seguir a sua voz. É preciso ouvidos bem atentos. E que Deus nos dê essa graça de estarmos sempre atentos ao chamado de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus olhava com compaixão para o povo necessitado e distinguia os males que o aprisionavam. Ele tinha piedade das pessoas, pois vivia presa por espíritos maus, e por onde ele ia, as libertava da escravidão do maligno, que é o espírito das trevas, espírito de rebeldia e de justiça. No entanto, muitos não entendiam o porquê de sua missão e o julgavam segundo a mentalidade do mundo, que não admite alguém agir simplesmente por amor e misericórdia. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus veio inaugurar o tempo de misericórdia. E hoje, como ontem, Ele nos convoca para sermos seus discípulos, para sermos seus trabalhadores da messe. A messe continua grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. O Senhor continua olhando para as diversas situações do mundo e pede ao Pai trabalhadores para a sua messe. Ele olha as multidões e se compadece daqueles e daquelas que vivem abandonados, cansados, abatidos, sendo subjugados pelo poder das trevas. Ele observa, caros irmãos, queridas irmãs, ele observa as pessoas que continuam como ovelhas sem pastor, continuam abatidas, cansadas
desanimadas, sem esperança, até dentro das nossas casas, e nos chama para sermos seus operários, oferecendo amor aos que precisam de ajuda. A vivência do amor anima as pessoas enfraquecidas, anima as pessoas enfanteadas e sem perspectivas. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o amor vence o ódio. O amor expulsa dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, estaremos sendo trabalhadores de sua messe. Quanto mais estivermos a serviço da vinha do Senhor, mais surdos e mudos serão curados em seu nome. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você já se sente libertado do demônio que paralisa os lábios do homem? Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança? O que você diz a elas? Você tem ajudado alguém, pelo menos escutando e acolhendo? Você se considera trabalhador da messe de Cristo? Em que você tem empregado o seu tempo livre? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos fazermos compassivos diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, movendo-se a ser efetivamente solidário com Ele nessa vivência do amor fraterno, está atento ao chamado do Senhor. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a você e toda a sua família uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.